Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, seguindo aqui então o nosso módulo que está tratando da parte de logaritmos. Dentro desse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades de logaritmos. Vou explicar para vocês o porquê da gente ter que utilizá-las e em que situação, né, que eu vou ter que apelar aí para essas propriedades de logaritmo. Então vamos lá. A primeira delas é a seguinte: logaritmo de b vezes c na base a acaba sendo igual ao log de b na base A mais o log de c na base A. Aí, Brunão, começou a complicar, começou a complicar. Não, não tem nada de começou a complicar, tá bom? Fica tranquilo que a gente vai caminhar bem. Só que isso aqui é básico. Na realidade, gente, como eu sempre falo com vocês, quando a gente está aqui trazendo para vocês uma preparação para uma prova de concurso, não dá para eu falar nada abaixo do que vocês precisem e também não dá para ficar falando acima do que vocês vão precisar, certo? Não dá para eu te dar conteúdo de menos e não tem por que eu te dar conteúdo além do que você vai precisar. Vamos trabalhar aqui com aquilo que realmente é necessário. E como eu estou trazendo aquilo que é o necessário, não tem como sobreviver a uma possível prova, né, um possível edital que tenha o conteúdo de logaritmo, não tem como você sobreviver bem dentro do conteúdo se não tiver domínio sobre essas propriedades. São fundamentais. Então é aquela história de não adianta apressar. Tem que ir com calma, tem que ir digerindo, tem que ir internalizando essas regras. É uma regra importantíssima, a que me permite transformar um produto que exista dentro do logaritmando numa soma de logaritmos. É olhar para aquela regra uma vez, duas vezes, três vezes, até entender que de fato está sendo colocado. Estou te apresentando então uma possibilidade de transformar um logaritmo só. O que eu tenho ali antes do sinal de igual é um logaritmo, certo? Eu tenho um log e eu tenho como transformar aquele único log numa soma de logaritmos. Só que para que eu consiga transformar aquele log numa soma de logaritmos, dentro do logaritmando, eu vou ter que ter um produto. Como assim? Vou te dar um exemplo. Se eu colocar para vocês algo do tipo, ó, logaritmo, sei lá, de 2 vezes 7 na base 4. Mas eu vou colocar aqui, ó, na base 5. Logaritmo de 2 vezes 7 na base 5. Em que eu vou poder transformar isso daqui? Só que aí você vai ter que chegar ao ponto de deixar isso aqui ser natural na sua mente. Opa, dentro do logaritmando eu tenho uma multiplicação. Então eu preciso me lembrar que sempre que eu tiver uma multiplicação dentro do logaritmando, a multiplicação ela vai se transformar numa soma de logaritmos. E soma de logaritmos? Essa que está aqui, olha. Você vai abrir como se fosse o log de 2 e pega a base. Log de 2 na base 5. Mais o log de 7 na base 5. Perfeito? Então, eu estou te dizendo, em outras palavras, é o seguinte: o que é 2 vezes 7? 2 vezes 7 são 14, certo? Então, o que eu estou te dizendo é que o log de 14 na base 5 é a mesma coisa que o log de 2 na base 5 mais o log de 7 na base 5. E aí, só para você ajeitar e me entender aí do outro lado. Pô, Bruno, mas e aí esse negócio de log de 2 na base 5, log de 7 na base 5? Pô, ali já me deu uma agonia, porque se eu for tentar aplicar a definição, eu não consigo chegar no... Isso, é isso mesmo. Aqui que vai estar o detalhe. Lembra que no bloco anterior a gente trabalhou com alguns exemplos aplicando a definição de logaritmo? E a gente chegava num ponto em que a gente tentava igualar as bases, toda aquela história? Perfeito. Vão ter situações em que a mera aplicação da definição do logaritmo, ela não vai ser o suficiente para você fechar o exercício. Ali, por exemplo, se você fosse tentar calcular para mim quanto que dá o log de 2 na base 5, você ia chegar num ponto em que você não ia conseguir igualar as bases, mesmo que você aplicasse a definição. Você não ia conseguir igualar as bases. Então, de maneira prática, pensando numa prova de concurso, o que vai acontecer é o seguinte: vão ter alguns enunciados, vão ter algumas questões de prova, em que o examinador, às vezes, lá no meio do enunciado, ele vai soltar algo de, sabendo que o log de 2 na base 10 é tanto, que o log de 7 é tanto, é porque ele sabe que você vai tentar resolver o exercício, que você vai tentar aplicar a definição e que só com a definição você não vai conseguir chegar a um resultado. Então ele vai te passar uma colinha. E aí, no que ele está te dando essa colinha, é que muito provavelmente você vai ter que aplicar alguma dessas propriedades. Então, é como se eu te dissesse o seguinte: ele pediu para me calcular quanto que era o log de 14 na base 5.
Pô, mas eu não sabia calcular o log de 14 na base 5. Mas aí você vai perceber que lá no enunciado, talvez ele fosse te dar essa cola. Ele ia falar assim, mas o log de 2 na base 5 dá tanto. O log de 7 na base 5 dá tanto. Então, quando você fosse transformar o seu 14 em 2 vezes 7, ele sabe que transformando o 14 no 2 vezes 7, você ia cair nessa soma de logaritmos. E aí, muito provavelmente, ele vai te dar um resultado como esse e um resultado como o log de 7 na base 5. Tá bom? Só que, o que vai ser decisivo, então, para você conseguir aplicar bem essas propriedades de logaritmos? Você não vai poder se esquecer de algo que no bloco anterior, em vários momentos eu falei. Decomposição em fatores primos. Abrir o número, transformar, né? O que você vai ter que começar a ter a manha dentro aqui desse módulo de logaritmo é o seguinte: se você não conseguir fazer o que a gente fez no bloco anterior, aplicar a definição, dá um jeito, escreve isso que eu estou te falando, dá um jeito de escrever o seu logaritmando, ou como uma multiplicação, ou como uma divisão, ou como uma potência. Já já, com os exemplos que eu vou trazer, a gente vai melhorando isso. Mas essa passa a ser uma outra estratégia importante quando você está tentando dominar o conteúdo logaritmos. Se você, porventura, não consegue aplicar a definição que foi vista no bloco anterior, comece a ter maldade. Só que aí é que está o ponto. É nessa maldade que ninguém está ali para te avisar, né? Eu que estou tentando colocar aí na sua mente. Começa a ter maldade. Se não der para aplicar a definição, velho, se vira. Transforma aquele seu logaritmando ou em produto, ou em divisão, ou em potência. Porque aí a gente passa a ter essas propriedades como um auxílio no cálculo. Vou colocar mais um exemplo aqui, ó, só para vocês entenderem. Se eu colocasse algo do tipo, logaritmo, sei lá, de 2000... Aliás, vamos colocar aqui, ó, logaritmo de 250. Log de 250. Perfeito? Ô, Bruno, quanto vai dar o log de 250? Só para você entender. O que eu estava te explicando até agora, qual que seria o seu caminho? Eu vou tentar aplicar a definição. Não é? Não foi o que a gente viu, gente, no bloco anterior, que a gente estava fazendo agora há pouco? Então vamos lá. Vamos tentar aplicar a definição, ó. Calcula para mim aí quanto que é o log de 250. Tá, Brunão, vou fazer assim, ó. Vou pegar e vou colocar essa base aqui como se fosse a minha base 10. Isso. O resultado eu vou chamar de x. Beleza. Aí eu vou aplicar a definição. 10 elevado a x igual a 250. Essa é a definição, não é? Só que quando a gente usa a definição, o que eu falo para você? Vamos tentar igualar as bases. Tenta fatorar o número. E aí, você vai ficar aí boa parte da sua vida tentando escrever o 250 como 10 elevado a alguma coisa, não vai conseguir. Porque o 10 elevado a alguma coisa para dar o 250, esse alguma coisa não é um número inteiro, não é um número natural. Então não é trivial transformar o 250 em 10 elevado a alguma coisa. Então é agora, a gente está num ponto em que você começa a ver que a definição, claro, ela tem que me dar o resultado do logaritmo, mas só com a definição eu não vou conseguir caminhar. Aí é onde você vai começar a colocar, né, ingredientes aí, começar a encher essa sua bagagem de logaritmo para ir para a prova. Se com a definição não deu, começa a ter maldade. Transforma aquele 250 numa multiplicação, numa divisão, numa potência. E aí como que eu posso transformar o 250? Eu posso fatorar, por exemplo, o 250. Se de cabeça não sair nenhuma possível fatoração, vai aqui, ó, na mão. 250 por 2, 125. Por 5 vai dar 25. Por 5 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então aí, olha como que a gente vai transformar isso, ó. O log de 250, começa a transformar nisso, olha. Num log de 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Tá vendo o que eu fiz aqui, ó? Transformei esse número numa multiplicação. E agora, a partir do momento que eu tenho uma multiplicação, a gente pode fazer uso dessa propriedade. Se eu tenho uma multiplicação, eu posso transformar aquilo que em uma soma. Onde aqui eu tenho multiplicação, 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 eu posso somar log de 2, mais log de 5, mais log de 5, mais log de 5. E aí você vai perceber que no enunciado, muito provavelmente, se ele te pedisse um cálculo desse, ele te entregaria aqui o log de 2. O log de 5 eu já vou te explicar já já como que a gente pode fazer o cálculo dele. Então, se ele te desse o log de 2 apenas, você conseguiria fazer o cálculo desse logaritmo de 250. Só que você está começando a perceber, então,
as decisões que você tem que tomar? Bruno, tentei aplicar a definição. Não consegui igualar as bases. Perfeito, isso pode acontecer. Você entende o seguinte, a gente vai ter questões de prova em que só com a definição você vai matar o exercício. Vão ter questões de prova em que só com a definição você não vai conseguir, que você não vai conseguir igualar a base. Aí você já começa a criar maldade, e para esses enunciados em que talvez só com a definição você não consiga, você vai começar a perceber que ele te dá algumas dicas no enunciado, ele te passa ali alguns logaritmos. Já é uma malícia para você entender o seguinte, velho, eu vou ter que mexer ali naquele logaritmando. E aí esse mexer no logaritmando pode ser, por exemplo, através da transformação do número numa multiplicação, tá bom? Então aqui, o log de 250, só como exemplo, vou deixar indicado para vocês então, olha, o 250, conforme a gente viu ali, ele é 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que seria então a mesma coisa que falar que o log de 250 é o log de 2 mais o log de 5 mais o log de 5 mais o log de 5, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é como se fosse o log de 2 mais 3 vezes o log de 5, tá bom? Que aí quando eu te explicar essa propriedade que está aqui, você vai conseguir melhorar, inclusive, essa anotação, deixando indicado que para calcular o log de 250, eu teria que pegar o log de 2 e somar com 3 vezes o log de 5, e já já eu vou te explicar também como cálculo devagarinho, a gente vai colocando as peças onde a gente precisa, tá bom? Mas, ó, toma cuidado, porque um erro muito comum da galera é o de achar que quando eu estou multiplicando logaritmos, eu posso transformar aquilo numa soma. Vamos olhar para a propriedade da maneira correta. Ó, eu não estou te falando que isso que está aqui é válido. Ah, Bruno, eu peguei o log de 5 na base 2, estou multiplicando pelo log de 10 na base 2, então isso aqui é o log de 15 na base 2. Oi? O que você fez aqui? Não, então, Bruno, ó, eu estou multiplicando aqui, ó, os logaritmos. Você está percebendo o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando 2 logaritmos. Ah, eu multipliquei 2 logaritmos e aí eu sabia que eu podia transformar essa multiplicação numa soma. Não, 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 não. Isso aqui eu não te falei, não. Toma cuidado para não confundir. O que eu posso é, tenho dentro de um logaritmando uma multiplicação, eu consigo abrir essa multiplicação numa soma de logaritmos. Não é o contrário, não, tá bom? Eu não posso multiplicar logaritmos para transformar aquilo que está ali numa soma. Então, cuidado. Depois, divisão. O raciocínio é muito parecido, tá bom? Se dentro do logaritmando eu tiver um quociente, uma divisão, eu posso transformar o quociente numa subtração. Então, o que a gente tem ali em cima como primeira propriedade é, se eu tiver uma multiplicação no logaritmando, eu posso transformar aquela multiplicação numa soma de logaritmos. Se eu tiver uma divisão no logaritmando, eu posso transformar aquela divisão numa subtração de logaritmos. Vai ser importante pra caramba para cálculos, por exemplo, como o do... Lembra que eu falei aqui, ó? Log de 5. Ih, velho, isso aqui é manjado pra caramba. Vocês vão perceber aí várias questões que a gente resolve em que chega num momento em que eu estou dependendo do log de 5. Igual nesse daqui, por exemplo. Eu dependeria do log de 5 para poder fechar meu raciocínio. Só que aí o examinador não me deu o valor do log de 5. Ele deu para mim apenas o log de 2 no enunciado. É aquela hora que você já tem que estar com a malícia. Como que eu posso transformar o 5 em algo, né, numa expressão que eu use o 2? Olha para cá. Você vai guardar para mim aqui. Log de 5, por exemplo. Ó. Quando eu falo do log de 5, se eu falar só log de 5, é como se eu estivesse falando do log de 5 na base 10, tá bom? E aí o log de 5, você vai se acostumar a escrevê-lo assim, olha. Como se fosse o log de 10 sobre 2. Perfeito? Lembra que eu falei? Tem maldade. Ou você vai dar um jeito de transformar aquele seu logaritmando numa multiplicação, ou numa divisão, ou numa potência. O que for mais conveniente. Então, o log de 5, por exemplo. Ah, eu quero transformar o log de 5 numa multiplicação. Velho, mas o 5, como multiplicação, você vai transformar ele quê? Em 1 vezes 5, por exemplo, trabalhando com naturais, você vai escrever o log de 5 como log de 1 vezes 5, você não vai sair do lugar. Perfeito? Aí é legal escrever o 5, por exemplo, como uma divisão. 10 dividido por 2 não dá 5? Perfeito. Aí eu descubro, então, o log de 5, como ele é o log de 10
dividido por 2, acabei de te falar que se eu tiver uma divisão dentro do logaritmando, isso se transforma numa subtração. Então, você vai descobrir que o log de 5, ele acaba sendo o log de 10, ó, ele é o log de 10 menos o log de 2. Isso aqui, gente, é tão manjado. Se você quiser decorar, você pode. Muito importante. Log de 5. Log de 5 é o log de 10 menos o log de 2. Log de 50 vai ser o log de 100 menos o log de 2. Log de 1000 vai ser o log de 500, desculpa, log de 500 vai ser o log de 1000 menos o log de 2, tá bom? Porque o examinador sabe, igual aqui, tá vendo? Ó? Eu posso te pedir um log de 250 e te passar só o log de 2. Porque mesmo no momento que eu estou precisando calcular o logaritmo de 5, eu sei que esse log de 5 está dependendo aqui, ó, do log de 2 no fim das contas. Por quê? Só para deixar claro. Esse log de 10, eu já vi lá no bloco anterior que o log de 10 na base 10 dá quanto? Dá 1, não é isso? Aí que eu estou falando, ó. Tem que começar a ir enchendo aí a sua bagagem. Log de 10. Log de 10 a gente já viu no bloco anterior, dá 1. Então, o que é o log de 5? Log de 5 é 1 menos o valor que ele me der para o log de 2. Perfeito? Outra situação, se eu colocar para vocês, né? Igual eu falei, ó, tem alguns resultados que são mais manjados, ó. Aliás, deixa eu só colocar aqui então, para não deixar dúvida nenhuma. No fim das contas, o log de 5 ele é sempre o quê? Ele é sempre 1 menos o valor que ele te der para o log de 2. Vocês vão perceber que o log de 2 ele é meio manjado também, né? 0,30, 0,3, 0,307, alguma coisa assim. Mas, de maneira geral, os examinadores trazem para vocês esse resultado, tá bom? O log de 2 não é um resultado que você tenha que decorar. Isso aqui, o examinador traz. O log de 5 é que ele não precisa te dar. Se ele te der o log de 2, ele sabe que você tem possibilidade de chegar ao log de 5 que, porventura, você precisa, tá bom? Então, deixa eu dar aqui um outro exemplo. Ó. Se eu falasse do log de 50, como que você pode enxergar o log de 50? E agora você começa aí abrindo possibilidades. Ah, professor, log de 50 eu imaginei como se fosse o log de 5 vezes o log de 10. Tá certo. Ó, 50 você pode transformar em 5 vezes 10. Transformando aquele logaritmando num produto, a gente acabou de ver pela propriedade 1, e se é produto, pode virar soma. Então, o log de 5 vezes 10 pode ser a mesma coisa que o log de 5 mais o log de 10. O log de 10 não é para ser problema. O log de 10 dá 1. E o log de 5? O log de 5 a gente viu, ó, é 1 menos o log de 2. Então você pode caminhar, transformando o 50, por exemplo, num produto. Ou, Bruno, não, eu não quis escrever o 50 como 5 vezes 10. Eu quis escrever o 50 como, sei lá, 100 dividido por 2, certo? Porque o que vai acontecer, e isso eu preciso deixar claro também já de uma vez, para você não achar que está fazendo coisa errada. Ó, olha como que eu falei que você pode escrever o log de 50. O log de 50 você pode escrever como 5 vezes 10. Bruno, eu escrevi o 50 como 100 dividido por 2. Bruno, mas eu escrevi o 50 como se fosse 2 vezes 5 ao quadrado. Aí, Bruno, eu fiz como 2 vezes 5 ao quadrado e você fez como 100 dividido por 2. Foi por isso que eu errei o exercício? Não. É isso que eu preciso que vocês tenham atenção. Você tem que, de alguma forma, tentar manipular aquele logaritmando. Só que essa transformação do logaritmando, ela vai poder ser feita de maneiras diferentes. Dependendo, eu quero transformar numa potência se der, dependendo se você quer transformar numa multiplicação, numa divisão. Isso eu preciso deixar claro para vocês, tá? Dependendo aqui, eu vou seguir por uma linha. Transformei, por exemplo, num produto e você transformou aquele logaritmando num quociente. Se as transformações forem feitas de maneiras corretas, a gente chega aos mesmos resultados, ok? Então aqui, o log de 50, eu posso colocar como se fosse, olha, log de 100 sobre 2. E aí o que é o log de 100 sobre 2? Como é uma divisão que eu estou fazendo aqui dentro do logaritmando, eu posso transformar isso, olha, em log de 100 menos o log de 2. O log de 100 eu não posso te perdoar, não dá para ficar aqui passando paninho para você. Log de 100 não dá para ser dúvida mais. Log de 100 tem que estar natural, log de 100 é log de 100 na base 10. Log de 100 na base 10 a gente já viu no bloco anterior que vai dar 2, ou na pior das hipóteses, log de 100 é um logaritmo que você consegue aplicar a definição que a gente viu no bloco anterior.
O log de 2, não. Se você for a tentar resolver, descobrir o valor do log de 2 pela definição que a gente viu no bloco anterior, você vai chegar num ponto que você não consegue igualar as bases. Então, o log de 2 é um resultado que ele tem que te passar. O log de 100, não, mas o log de 2 ele te fala. Log de 100, você tem que saber que é 2. E descobrir, então, ó, que o log de 50, ele é a mesma coisa que 2 menos o valor que ele, porventura, te der para o log de 2. Tá bom? Vamos dar uma olhada na terceira propriedade antes da gente ver um exemplo que está aí na sequência. Ó. Logaritmo de b elevado a m na base a, que vai ser a mesma coisa que m vezes o log de b na base a. Essa propriedade ela é simplesinha, muito importante para a gente. É uma propriedade que me garante que se eu tiver no meu logaritmando uma potência, eu posso pegar esse expoente e mandar para frente multiplicando o logaritmo. Então aqui, se eu colocar para vocês, por exemplo, eu preciso calcular quanto é o log de 9. O log de 9 na base 10. Certo? Lembrando que se eu não coloquei ali a base, eu subentendido que é a base 10. Perfeito? E aí, vamos falar do básico. Bruno, por que eu estou tendo que aplicar essa propriedade? Porque, velho, se você fosse calcular o log de 9, olha para cá. Vamos colocar o seguinte. Você pode tentar aplicar a definição, né, como receita, como caminho padrão. O que você pode tentar fazer de cara no exercício que envolva logaritmo? Fazer o que a gente fez no bloco anterior. Log de 9, preciso calcular o log de 9? Então, peraí, log de 9 eu sei que está na base 10. Aí eu venho e coloco log de 9 na base 10 igual a x. Qual que foi a definição que a gente viu no bloco anterior? O básico de logaritmo. A base elevada ao logaritmo tem que ser igual ao meu logaritmando. Só que aí você ia perceber que você chega num ponto em que você não vai conseguir igualar as bases. Você vai perceber que nos exemplos que eu te trouxe no bloco anterior, eu sempre cheguei numa situação em que eu conseguia igualar as bases. Transformava um decimal numa fração, aplicava uma propriedade de potência, dava meu jeito, mas eu conseguia igualar as bases. Se você está numa situação como essa, você não vai conseguir igualar as bases. Então é sinal de que só com a definição não quer dizer que a definição esteja errada. Eu vou encontrar um x tal que o 10 elevado a x vai dar esse 9. Só que, por igualdade ali na equação exponencial, isso não vai ser simples. Então, o que ele vai fazer? Ele vai me passar alguma cola. Ele sabe que só pela definição a gente não vai sair do lugar. Então, é onde você já vai ter malícia para perceber que lá no enunciado ele vai te passar uma colinha. Te passou uma cola ali naquele enunciado, é porque você já sabe que você vai ter que aplicar uma propriedadezinha de potência. Ou, né, tudo indica que você vai ter que aplicar uma propriedade de potência no desenrolar do exercício. E aí, como você pode escrever o 9, por exemplo? O 9, eu posso escrever como 3 ao quadrado, certo? Ô, Bruno, mas aí eu escrevi o 9 como 3 vezes 3. Ele vai dar tudo na mesma. 3 vezes 3. 3 ao quadrado é o 9 do mesmo jeito. Bruno, eu quis escrever o 9 como log de, sei lá, 18 dividido por 2. Tá certo. 9, 18 dividido por 2 dá 9. Se você de alguma forma conseguir usar o log de 18 e o log de 2, perfeito. O problema, a grande sacada, vai ser também você escrever aquele logaritmando de forma que você possa usar uma informação dada no enunciado. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Eu estou afim de escrever o 9 como se fosse 18 sobre 2. Ah, mas ele te deu alguma informação em que você consiga usar o log de 18 ou não? Ah, pô, vai dar. Então não. Então tenta mexer naquilo ali de uma maneira conveniente, né? Com o que for dado no enunciado. Pô, no enunciado ele me deu o log de 3. Ah, então. Escreve o 9 como uma potência de 3, ué. Log de 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Log de 3 ao quadrado. E aí essa propriedade, então, está te mostrando que você pode pegar esse expoente e empurrar ele para frente. Log de 3 ao quadrado passa a ser a mesma coisa que 2 vezes o log de 3. E aí, com certeza, ou ele vai deixar essa resposta indicada em função do log de 3, ou ele vai te dar o valor do logaritmo de 3 para que você consiga chegar ao resultado. E aí? Lembra que eu tinha falado? Ah, Bruno, poxa, mas aí eu escrevi o 9 como 3 vezes 3. Beleza. Se você escrevesse o 9 como 3 vezes 3, a multiplicação dentro do logaritmo, a gente não viu aqui pela primeira propriedade que eu posso transformar numa soma. Então, o seu log de 3 vezes 3, ele viraria log de 3 mais o log de 3. Pô, mas aí é diferente, professor. Fazer isso ou fazer isso. Não, gente. Log de 3 mais log de 3 é a mesma coisa que 2 vezes o log de 3. Vai depender muito da forma como você vai enxergar. Né? Escrevi o 9 como 3 vezes 3. Tá. Escrevi o 9 como 3 ao quadrado.
tudo a mesma coisa. Se está como multiplicação, você abre na soma. Se está como potência, você joga para frente multiplicando. Por isso que agora há pouco eu falei que aqui, né, nesse momento ó, em que eu tinha colocado lá log de 5 mais log de 5 mais log de 5, eu já poderia ter aplicado essa propriedade aqui. Ó. Quando eu escrevi aqui o log de 250, o log de 250, escrevi aqui, ó, o log de 250 ele poderia ter virado isso. Ó. O log de 2 vezes 5 elevado ao cubo, certo? Quando a gente foi fatorar o 250, eu vi que o 250 virou 2, 5, 5, 5. Então, posso escrever isso como 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ou entender que esse 5 vezes 5 vezes 5 é 5 elevado ao cubo. Propriedades que eu poderia usar aqui. Poxa, aqui eu tenho uma multiplicação. E isso, se eu tenho multiplicação, eu transformo na soma. Então, isso aqui vira log de 2 mais log de 5 elevado ao cubo. Pô, mas aí esse log de 5 ao cubo, como tem ali um expoente 3, eu posso empurrar esse 3 para frente. E aí isso aqui se transformaria em log de 2 mais 3 vezes o log de 5. Lembra que eu tinha falado que no fim das contas ia dar isso? Ah, log de 2 mais log de 5 mais log de 5. Pô, são 3 vezes o log de 5. Isso. Se eu tivesse escrito aquele 5 vezes 5 vezes 5 como uma potência, por exemplo, eu teria usado essa propriedade. Ó. Empurrado 3 para frente, multiplicando o logaritmo. Tá bom? Eu tenho que ir tentando, né, mostrar para vocês esses caminhos diferentes, porque em logaritmo isso vai acontecer muito quando vocês forem usar essas propriedades. Eu sinto que é um ponto de insegurança, às vezes, do aluno. Às vezes eu apresento, né, às vezes eu faço uma decomposição, às vezes um pouquinho mais direta, e vocês às vezes vão pela decomposição em fatores primos. A gente chega ao mesmo resultado, só que como passa por caminhos diferentes, e como o logaritmo é um conteúdo que às vezes você não está 100% seguro, mas será que o que eu fiz aqui está certo? Será que bateu, foi coincidência? Você tem essa noção. Mexer ali no logaritmando, a gente vai poder mexer de maneiras diferentes. O básico é isso. É tentar, de alguma maneira, transformar ou em multiplicação, ou em divisão, ou em potência, o que tiver dentro do logaritmando. De maneira que você possa usar uma possível informação apresentada no enunciado. Então, é saber manipular aquilo e jogando o jogo. Mexer naquele logaritmando de forma que uma possível informação do enunciado me seja útil, tá bom? Então, esse que está aqui, ó, log de 9, conforme eu tinha colocado, a gente pode escrever aqui como se fosse o log de 3 ao quadrado. O log de 3 ao quadrado, no fim das contas, é como se fosse 2 vezes o log de 3. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês, uma ideia que vocês não podem confundir e que é muito comum. Eu sempre falo que eu não preciso te conhecer para te conhecer. Eu não te conheço, mas eu te conheço. Muda o sotaque, muda um pouquinho a fisionomia, mas os acertos e também os erros, principalmente, os vacilos que vocês cometem, são extremamente previsíveis e repetitivos.